Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 34 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos retornar aos nossos estudos de geometria e ver um pouco sobre paralelismo entre retas e o Teorema de Tales. Por vezes, meus alunos me ouvem dizendo que a matemática está mais voltada para a filosofia do que para as ciências exatas. Não é para menos. Os maiores pensadores, tidos como grandes matemáticos, eram em sua totalidade filósofos. Veja o exemplo de Tales de Mileto. Filósofo, astrônomo, engenheiro, matemático e homem de negócios, que acreditava-se ter vivido na Grécia Antiga aproximadamente entre 624 a 558 a.C. É baseado no trabalho dele que temos hoje o famoso Teorema de Tales, que trata da proporção de segmentos em feixes de retas. Esse conceito vai permear toda a nossa aula hoje. Um tópico curioso sobre a história de Tales foi o desafio feito a ele para que determinasse a altura da pirâmide de Quéops. Com apenas uma haste de madeira fincada no chão, ele utilizou uma técnica que hoje chamamos de semelhança de triângulos e conseguiu, com sucesso, estimar a altura daquele monumento em 158,8 metros. Bem, vamos à aula. Bem, turma, nas nossas aulas 15 e 16, vimos alguns conceitos de geometria que serão base para os próximos conceitos. Nós falamos sobre os conceitos primitivos, a ideia de ponto, reta, a ideia de plano, a diferença entre axioma e teorema. Também falamos sobre o conceito de ângulo, algumas características dos ângulos. Mais para frente naquelas aulas, falamos sobre o feixe de retas paralelas. O feixe de retas paralelas é a reta transversal. Também falamos sobre as congruências dos ângulos, onde definimos ângulos opostos pelo vértice, ângulos equivalentes, alternos internos e alternos externos. Então, se você ainda tem alguma dúvida nesses conteúdos, sugiro que você assista novamente às aulas 15 e 16. Paralelismo de retas. Gente, olha só. Considere o plano alfa e as retas A, B, C e D abaixo, de forma que o plano alfa contém a reta A, o plano alfa contém a reta B, o plano alfa contém a reta C e o plano alfa contém a reta D. Um diagrama simples seria assim. Temos aqui o plano alfa e temos, por exemplo, a reta A e B. Mas estou colocando elas de uma forma específica. A ideia é a seguinte. Se as retas A e B estão contidas em alfa e A interseção com B é infinito, são infinitos pontos em comum, nós dizemos, nesse caso, que elas se tratam de retas paralelas coincidentes. Significa que elas são retas paralelas e todos os pontos da reta A coincidem com todos os pontos da reta B, como se fosse uma reta sobre a outra. Deu para entender? Agora, se eu desenho, por exemplo, a reta C e a reta D desse jeito no plano, da seguinte forma. Se C e D são retas contidas em alfa e C interseção com D é vazia, C interseção com D é vazio, temos que C e D são retas paralelas distintas. Eu estou fazendo desse jeito para acostumar vocês à ideia de que retas paralelas não são somente as retas que estão distintas. Nós também temos o paralelismo com retas coincidentes. Então, paralelismo acontece em duas situações. Eu posso ter duas retas paralelas coincidentes, quando elas estão no plano e a interseção são infinitos pontos, e quando elas estão no plano, mas a interseção é vazia. Ok? Teorema de Tales. Gente, costumo dizer para os meus alunos que na matemática a mala só aumenta de tamanho. Quero dizer o seguinte, é que os conceitos são acumulativos. Um conceito novo depende de um conceito antigo. O Teorema de Tales não é diferente, eu vou precisar do conceito que vimos em feixe de retas paralelas. Olha só o exemplo. Considere o feixe de retas A, B, C paralelas distintas abaixo. A reta A, reta B e a reta C. Vou colocar agora uma transversal R, de tal forma que ela marque os pontos Azão, Bzão e Czão, respectivamente nas retas Azinho, Bzinho e Czinho. Beleza? O que vou fazer agora
é dividir o segmento AB em partes iguais. Vou traçar várias retas paralelas ao feixe de retas paralelas, num total de x retas. Tá certo? É um número inteiro qualquer, não tem necessariamente que colocar um valor. Estou usando letra mesmo. Mas de forma que eu divida AB em partes iguais. Vou chamar cada parte dessa de U. Então, cada pedacinho de AB vai ter um tamanho U. Como são x retas entre A e B, posso dizer que o segmento Azão Bzão tem x vezes U de comprimento. Deu para entender? Vou usar o mesmo raciocínio de B até C. Também vou dividir em pedacinhos de tamanho U, de comprimento U. Então, vou fazer tantas retas paralelas quanto forem necessárias, num total de y retas paralelas, e de B até C, todos os segmentos têm o mesmo comprimento U. Logo, o segmento BC pode ser dado pela expressão YU. Você lembra de razão? Razão é a divisão entre dois números. Então, se eu fizer a razão de AB por BC, a expressão fica assim: XU sobre YU. Perceba que eu posso simplificar o U. Então, AB sobre BC é simplesmente X sobre Y. Está conseguindo acompanhar? Deixa eu colocar outra transversal agora, a transversal T. Ela também vai ficar dividida na mesma quantidade de partes da transversal R, mas elas não vão ser partes com o mesmo tamanho. Vou falar que na reta T, cada pedacinho, antes de mais nada, né, T forma os pontos A', B' e C' nas paralelas A, B e C, e cada segmento, o A', B', vai ser dividido em segmentos de comprimento V. Logo, A', B' é XV. Já o comprimento de BC fica dividido em segmentos de tamanho V também. Portanto, B', C' é YV. Usando o mesmo raciocínio da razão, temos que A', B' sobre B', C' é XV sobre YV. Simplificando o V, temos de novo X sobre Y. Agora vem a parte que eu acredito que é um pouco mais interessante. Percebeu que deu X sobre Y nas duas razões? É assim que a gente explica Tales para os alunos. Posso falar então que o segmento AB está para BC, assim como A', B' está para B', C'. E está aí o nosso teorema de Tales. Ok? Deixa eu dar um exemplo para poder ajudar a fixar melhor esse conceito. Sendo as retas A paralela a B, paralela a C abaixo, determine o valor de x. Temos esse diagrama. As retas A, B e C paralelas entre si, duas transversais. E na transversal da esquerda temos dois segmentos, um de tamanho x, outro de tamanho 15. Na transversal da direita, um segmento tem tamanho x mais 4 e o outro segmento 20. Pela razão que a gente acabou de ver, posso montar simplesmente a proporção. X está para 15, assim como x mais 4 está para 20. Fazendo esses cálculos, temos que 20 é igual a 15 vezes, abre parênteses, x mais 4, dividindo por 5 dos dois lados. 4x é igual a 3, que multiplica x mais 4. Logo, 4x é igual a 3x mais 12. Subtraindo 3x dos dois lados, x é igual a 12. E você circula a resposta. Gente, na próxima aula, vamos fazer mais exercícios para fixar melhor esse conceito do teorema de Tales e essas proporções que a gente consegue, que nos ajudam a resolver os exercícios. Beleza? Por hoje, #continua. Bem, turma, na aula de hoje, vimos um pouco sobre paralelismo entre retas e o teorema de Tales. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, vamos exercitar um pouco mais os conceitos que aprendemos hoje. Até a próxima aula.